paz do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta mais uma vez com a nossa live de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Amós. Nós paramos no capítulo 4. Eu vou estudar com vocês hoje o capítulo 5, mas eu vou terminar o capítulo 4, que não deu para terminar semana passada. Algumas pessoas já estão entrando aí. Quero agradecer a Deus, né, pela vida de vocês. Toda vez tem um grupinho aqui, né, com a gente. E hoje a gente vai continuar o livro de Amós. Pega aí caneta, caderno, anotação, né, para você anotar aquilo que você julgar importante, anotar. É um livro que não é muito pregado, não é muito ensinado, mas é um livro que tem muitas lições para nossa vida, né? A paz do Senhor Jesus para todo mundo que está aí e as pessoas que vão assistir essa live depois, né? Muita gente assiste depois. Se Deus quiser, vamos deixar gravado, né? E que a gente consiga aí atingir o nosso objetivo. Nós paramos em Amós, capítulo 4, versículo 12. Eu quero começar a nossa live aqui no versículo 12, que eu não consegui terminar o capítulo todo, né? 1 hora é muito pouco, né, gente? Pra gente falar tudo que tem no capítulo. Mas no versículo 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse versículo aqui é bem conhecido, né? Inclusive eu já participei de várias festividades, principalmente na minha época de jovem, com esse tema aqui: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Na realidade, a live de semana passada foi uma live muito forte. E hoje também não vai fugir, né? Porque o livro de Amós é um livro forte. Porque ele é o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, gente, tem sido desafiador para mim estudar esse livro. Eu tenho estremecido, vou dizer assim, né? Estremecido com a mensagem do livro de Amós. Quando a gente lê esse versículo, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Se por um lado existe uma apreensão, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, né? Por outro lado existe a palavra aí, teu, né? Teu Deus, né? Posse, né? Posse. Não é um Deus qualquer, é o teu Deus. Deus exige uma preparação. Então, o que fica de forte aqui nesse versículo? Que vai ter juízo. Vai ter juízo. Eu tenho dito desde o início, desde que eu comecei a estudar o livro de Amós, que essa palavra juízo, ela já está em desuso, né? As pessoas, elas não querem mais usar essa palavra juízo, né? Elas querem afastar a palavra juízo de Deus, né? Essa é a grande realidade, né? Mas Deus é fiel e verdadeiro em suas promessas. E Deus é fiel e verdadeiro também nos seus juízos. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então, fica aí um alerta para nós, né? Que somos o povo de Deus, né? O povo de Israel também se considerava o povo de Deus, mas, no entanto, Deus usa o profeta Amós para dizer: vai ter juízo sobre vocês, porque vocês estão obstinados no pecado de vocês. Na realidade, gente, a obstinação no pecado desemboca em juízo inevitável. Não tem como você ficar praticando o pecado e achar que Deus não está tendo ciência disso. Isso simplesmente não existe, né? Todos nós vamos ter que comparecer diante do trono de Deus. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a gente vai ter que prestar contas da nossa vida. Uma certa vez, né, o pastor Hernando Dias Lopes, comentando em um dos seus livros, né, inclusive o livro de Amós, o comentário expositivo do livro de Amós, que eu li bastante para poder fazer essas lives aqui, ele diz que um cavaleiro no hospital, né, um senhor, né, ele estava agonizando no hospital e perguntaram para ele: para onde o Senhor está indo? Para onde o Senhor está indo? E ele respondeu: eu estou num trem que vai me conduzir à eternidade. Eliana também entrou aí, Tatá, Rosângela,
Deus abençoe vocês. Então esse homem, ele tinha consciência que dali ele não sairia, que uma cama de hospital ou a morte não era o fim para ele. Ele sabia que ele estava sendo conduzido para a eternidade. E hoje é uma mensagem que não é assim, as pessoas não querem muito falar sobre isso, né? A gente está vivendo uma época que as pessoas não querem mais falar mais sobre esse assunto. Jesus uma vez falou sobre isso, né? Nos evangelhos tem essa história relatada, né? De um homem, ele contou uma história, né? De um homem que se preparou muito para viver, mas não se preparou para morrer. Ele ajuntou muitos bens, né? Ele era muito rico e ele estava prosperando nos seus negócios, o que é uma coisa boa, né? Quem não quer prosperar nos seus negócios? Mas ele disse assim para sua alma, esse homem, né, que Jesus citou: "Ó alma, agora você tem em depósito muitos bens, regala-te, porque você tem em depósito para muitos anos", né? Ele olhava para tudo que ele tinha conquistado, ele falou: "Poxa, não preciso me preocupar com nada. Eu tenho muita coisa para viver durante muito tempo, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho provisão, eu tenho posse, eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas", né? E aí ele ouve uma voz do céu dizendo: insensato, louco, né? Em algumas traduções, insensato, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? É um texto muito forte, gente. Vocês lembram que na live passada eu comecei a live comentando sobre o acidente aéreo da TAM, né, que matou muitas pessoas ali em São Paulo, né? Até hoje a gente lembra desse desastre aéreo, né? Naquele dia as pessoas estavam vivendo suas vidas normais, achando que iam pegar um voo, que ia correr tudo bem, né? E na realidade foi a última vez de mais de 100 pessoas que morreram ali naquele voo. Então, é uma realidade. Por melhor que a nossa vida seja, e a nossa vida é boa com Jesus, né? Mesmo com os problemas e as dificuldades que a gente tem, nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Senhor, né? Na realidade, a nossa vida aqui é muito curta, é muito passageira. E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: a vida é curta, vamos aproveitar a vida. Mas a eternidade é longa e nós precisamos nos preparar para ela. Então, tudo que a gente está fazendo na terra está sendo registrado no céu, né? E isso é uma realidade. Naquele dia, naquele grande dia, os livros serão abertos. É assim que diz a palavra. Os livros serão abertos e nós vamos ser julgados por tudo que tiver escrito nesses livros, né? Nós vamos ser julgados pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pela nossa omissão, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente deixou de fazer. Nós vamos ser julgados. E ai daquele que vai fazer essa viagem despreparado. É uma tristeza a pessoa descobrir que não morreu, acabou, né? Como será triste para muitas pessoas descobrir, né? E quando descobrirem será tarde demais. É por isso que nós estamos sempre aqui anunciando a palavra do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, mas nós não conhecemos. Então qual é a nossa função? A nossa função é pregar, é falar do amor de Deus, para que as pessoas possam ter essa noção, né, para se prepararem para encontrarem com o seu Deus. E aí, aqui em Amós, no capítulo 4, que a gente estudou semana passada, o versículo 13, né, diz que o Senhor forma os montes, cria o vento, né? Olha as credenciais desse juiz, gente, olha as credenciais, está aí no versículo 13, né? Amós 4,13, dá as credenciais desse juízo, né? Desse juiz. Não é qualquer juiz, não é qualquer pessoa, é o Deus Criador, é o Deus que nos conhece por dentro e por fora, conhece os nossos pensamentos, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, não há como se esconder. Salmo 139 diz que não adianta você se esconder. Se você pegar a asa e ir para o céu, o Senhor está lá. Se você ir para o mais fundo do abismo, o Senhor está lá. Se você descer a profundeza dos mares, o Senhor está lá. Não tem como fugir de Deus, né? Isso a gente já sabe, mas muitas pessoas esquecem dessa realidade. Na sua degradação espiritual,
o povo de Israel chegou a pensar que poderia comprar Deus. É o que muitas pessoas hoje também pensam, né? Israel, pelo fato de ser a nação escolhida de Deus, né? Eles colocaram assim no coração, tipo, que nós somos a queridinha de Deus, né? E a gente pode comprar Deus, vamos comprar Deus com os nossos rituais, com as nossas ofertas. Eles achavam que podia errar, fazer tudo de errado e que Deus ia passar panos quentes, que Deus não ia julgá-los, né? Na realidade, eles erraram feio aí. E hoje a gente vai falar em Amós 5. É um texto forte, como eu disse, né? Não são todas as pessoas que estão interessadas, né? Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para os nossos questionamentos. Hoje, muitos dos tesouros escondidos estão nesses livros e nesses textos que quase não são lidos, quase não são ensinados, explorados. E tem tesouros de Deus para a nossa vida, porque tudo que aconteceu aqui serve de alerta para nós, serve de aprendizado para nós. Hoje nós vamos estar aqui falando alguns versículos de Amós 5, né? Aqui o Amós 5, na realidade, gente, é muito forte também. Eu vou ler alguns versículos aqui no início. Ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Aqui está falando como será difícil, porque muitas pessoas vão morrer, né? Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Gente, são textos muito fortes. Aqui o profeta Amós, na realidade, ele está chorando. Ele está chorando no funeral da nação. Ele já está vendo, Deus já está mostrando para Amós tudo aquilo que Deus vai fazer em relação ao seu povo. Amós aqui apresenta uma mensagem regada de lágrimas, porque ele está vendo a nação de Israel caindo. Ele está vendo. O profeta tem isso, né, gente? O profeta, ele vê antes de todo mundo, né? Quando Deus levanta alguém e mostra alguma coisa, o profeta vê antes de todo mundo. Então, o sofrimento para o profeta é antecipado, porque ele já sofre antes de acontecer, porque ele sabe que vai acontecer. Então, Amós capítulo 5 é uma espécie de cântico fúnebre. É uma canção triste, é uma lamentação. Amós aqui, ele chora profundamente por ver o povo de Deus caminhar para a ruína. Amós tem uma mensagem dura, mas ele tem um coração mole, né? Amós, ele tem palavras que ferem, mas essas palavras brotam de um coração quebrantado. Amós, ele está profundamente triste, porque na realidade Amós é um homem sensível que chora, né? Não há como você não chorar no funeral de uma pessoa querida, de uma pessoa que você amava. Não existe, não tem como, né? Você não sentir, né, a perda. E era o que Amós estava sentindo aqui. Amós estava vendo tudo que Deus ia trazer de juízo para a casa de Israel, e ele já estava sofrendo por antecipação, ele já estava vendo o que Deus ia fazer. Então ele diz: ó, a virgem de Israel caiu. Olha só, gente, que coisa forte, que coisa séria, né? Então Amós está dizendo aqui que vai ser uma queda completa, vai cair e não tem quem a levante. Essa palavra caiu aqui no hebraico, ela indica uma morte violenta, tá? Não é caiu de levar um tombo e levantar, não. Essa palavra caiu aqui no hebraico é aquela morte violenta, né? Aquela morte na batalha. Israel vai cair por causa da corrupção interna e por causa do ataque externo. E Amós proclama essa derrota completa nos dias áureos de Jeroboão II. Isso aqui é muito interessante, porque no tempo de Jeroboão II, a nação de Israel desfrutava, gente, de paz nas fronteiras.
A nação de Israel, ela desfrutava de prosperidade dentro dos seus muros. Foi o melhor momento da nação de Israel e mesmo assim Deus levanta Amós para advertir o seu povo. E o povo simplesmente não acreditou, né? Porque eles disseram, pô, Amós é louco, tá louco esse profeta. A gente está vivendo bem, a gente tem riqueza, nossas casas são casas de marfim, a gente tem prosperidade, a gente tem provisão, né? Então eles não acreditaram, simplesmente eles não levaram em conta o que Deus estava falando através de seu profeta. Israel pensava que era uma virgem amada, mas não passava de um cadáver que ainda não tinha sido sepultado. O julgamento para a nação de Israel já estava determinado. Israel não era uma virgem amada como eles achavam. Israel era uma prostituta que estava deitando com todos os amantes. A realidade é essa. E espiritualmente falando, Israel se corrompeu. E aqui Deus está dizendo que vai abandonar a nação de Israel. Definitivamente. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Tá dizendo aí que é forte, né? Realmente é uma mensagem muito forte, porque Amós aqui, ele esclarece, nunca mais tornará a levantar-se. Gente, isso aqui realmente aconteceu, porque vocês sabem que a nação de Israel, ela foi dividida, 10 tribos, se chamou a tribo do norte, né, que se chamou Israel, e 2 tribos que foram fiéis a Davi, que foi chamada de Judá. Então Judá é o remanescente, a nação de Israel realmente caiu, gente. Não foi mentira que Deus usou o profeta Amós para profetizar. A queda política de Israel não trouxe apenas alguns arranhões, alguns traumas leves, não. A queda política de Israel, por causa do seu pecado, trouxe uma morte violenta. Na realidade, a Síria cercou a Samaria durante 3 anos e finalmente dominou Israel em 722 a.C. Dizimou a espada o povo, a maioria do povo, deportou uma grande parte e deixou algumas poucas pessoas na terra, misturado com povos estrangeiros, que isso era a tática de guerra da Síria na época. Eles mataram muita gente, levou algumas pessoas e deixou um pouquinho de gente na terra, misturada com outros povos, para que essas pessoas perdessem a sua identidade. Olha só que interessante, gente. Olha o que a Síria faz com a nação de Israel. E foi assim que o povo remanescente perdeu a sua soberania política, perdeu a sua identidade religiosa, perdeu a sua pureza racial. E foi assim que começou os samaritanos. Você tem uma curiosidade de saber que povo era esse? Quem são os samaritanos? Que os judeus não se davam de jeito nenhum. Os judeus que falam, né, a parte de Judá, né, a nação que permaneceu fiel a Davi, não aceitavam os samaritanos, porque na verdade os samaritanos eram judeus misturados, não tinham mais a pureza racial, que era porque eles foram dizimados pela Síria, levados cativos, e o pouco que ficou se misturou com outras nações. Na realidade, essa é a tática do diabo até hoje. O diabo, ele tem hábitos antigos, né? Ele faz exatamente a mesma coisa durante muito tempo, porque dá certo, né? A mistura, nós temos que ter muito cuidado com a mistura. A questão da influência, gente, influência afeta influência. Eu sempre falo isso, dando aula, ensinando, pregando. Influência afeta influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo no reino espiritual. Não existe campo neutro no espiritual. Não existe campo neutro na Terra, no planeta Terra, onde a gente vive. Não existe, né? Não é questão de fanatismo, de ficar inventando coisas, não. É uma realidade. E o diabo, ele sempre usou isso, a questão da mistura, para tirar a identidade do povo. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Por isso Jesus sempre nos alertou, o apóstolo Paulo nos alertou. Que concordância há entre a luz e as trevas? Que concordância há entre Deus e Belial? Então, não existe concordância, gente. O reino espiritual, ele é bem definido. É luz ou trevas, tá? E trevas é diferente de escuridão, tá? Qualquer dia eu vou trazer esse estudo aqui para vocês.
Eu leio muita coisa, eu não tenho tempo de falar tudo que eu gostaria de falar, mas existe uma diferença gritante entre escuridão e trevas, tá? Existe. Então, gente, é lindo. A palavra de Deus, ela nos ensina muito. E aí, aqui foi a origem dos samaritanos, né? Foi a nação de Israel que se perdeu completamente e fica aí um alerta. Não existe força na terra que possa levantar um povo a quem Deus abate. Quando Deus abate, ele abate, tá? E ele não poupou Israel pelo fato deles serem a nação de Deus. Não, Deus não poupou, gente. É por isso que essa mensagem é tão forte, porque hoje as pessoas estão confundindo graça, tá, com libertinagem. As pessoas estão confundindo a graça do Senhor com libertinagem. Deus nunca vai apoiar e Deus nunca vai aceitar o pecado. Não existe isso. As falas, Deus ama, Deus não ama o pecado não, mas Deus ama o pecador, mas é o pecador que vai para o inferno. E aí? E aí? Então a gente precisa ter muito cuidado. Nenhuma força da terra pode levantar um povo a quem Deus abate. Então a invasão dos assírios ia cobrar um preço alto, né? Um preço de vidas humanas. E isso já estava escrito desde lá do início. A gente vai ler lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 62. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Diz assim, ó: e ficareis poucos homens em lugar de haver descido como as estrelas do céu em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor vosso Deus. Então, Deus nunca enganou ninguém. Deus nunca enganou ninguém. Deus orientou o povo. Vocês são a minha nação, o meu povo. Mas vocês precisam andar corretamente. Vocês precisam fazer o que é certo. Não é porque eu sou povo de Deus que Deus vai deixar eu ficar fazendo um monte de coisa errada e vai passar a mão na minha cabeça. Isso não existe, gente. Isso nunca existiu. Isso nunca vai existir. Né? Essas falácias que andam por aí, essa hipergraça que as pessoas estão pregando por aí, gente, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Os exércitos assírios, eles eram expansionistas, eles eram sanguinários, eles eram truculentos, eles não respeitavam velhos, eles não respeitavam crianças, eles deixavam um rastro de destruição e de horror por onde eles passavam, e era alertando sobre isso que Deus usou os profetas para falar com a nação de Israel. Israel teve vários reis, todos eles conseguiram ser um pior que o outro. Não se consertaram, entendeu? Então o pecado, ele tem um salário muito alto. As pessoas não conseguem entender isso. As consequências do pecado são desastrosas. Aqueles que não ouvem o chamado da graça terão necessariamente de ouvir o estampido do juízo. Oi, a paz para quem está entrando aí, tá bom, gente? Eu tô com óculos aqui para claridade, não tô conseguindo ver muito bem o nome das pessoas que estão aqui embaixo. Eu não tô com meu óculos de grau, porque senão eu não consigo enxergar nada. Aí eu coloquei esse aqui para luz, para me ajudar. Tá. A Úrsula, uma aluna minha que tá aí. É Úrsula, né? Beijinho, Úrsula. Então, é uma realidade. A graça do Senhor, ela não pode ser usada como uma desculpa para pecar. A graça do Senhor não pode ser usada como uma desculpa para fazer coisas erradas. O profeta Amós, ele chorou aqui a cegueira espiritual de Israel. Ele se lamentou, ele chorou. Israel estava longe de Deus e perto da religião. Isso aqui é uma coisa que é um alerta para nós. Israel estava longe de Deus, mas perto da religião. Na mesma proporção que se afastava de Deus, multiplicava suas práticas religiosas. Eles faziam peregrinações a Betel, eles faziam peregrinações a Berseba, a Gilgal, mas voltavam mais afastados ainda de Deus e mais determinados a conviver com seus pecados. E hoje, não é o que a gente vive hoje também, gente? Muitas pessoas abrem a boca para dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu pertenço a essa denominação, eu tenho esse status, eu tenho esse grau, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas são pessoas, muitas delas, afastadas do caminho do Senhor. Porque Deus não quer, Deus não está preocupado com religião, Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Então, o livro de Amós é um alerta para nós hoje. O livro de Amós não está ultrapassado. O livro de Amós, ele é atual, atualíssimo na realidade, com verdades profundas para a nossa vida espiritual.
no livro de Amós, especialmente aqui no capítulo 5 que a gente está estudando hoje, nos deixa esse alerta, que o culto ele não pode ser separado da vida. Não adianta você ir ao culto e você não ter uma vida de sacrifício ao Senhor. Você não tem uma vida consagrada ao Senhor. O culto agradável a Deus é um culto racional. Já está escrito lá em Romanos 12, né? Versículo 2, é um culto racional. Precisa ser um culto lógico. Precisa ser um culto coerente. Você precisa sair melhor de um culto. Você precisa sair mais crente de um culto, mais avivado, mais cheio do Espírito Santo. Você precisa ser uma pessoa melhor após sair de um culto. Se você vai ao culto e você volta do mesmo jeito, se nada na sua vida muda, tem alguma coisa errada. Você percebe aqui que o povo, Amós está dizendo aqui, o povo fazia peregrinações para Betel, peregrinações para Gilgal, peregrinações para Berseba, todos lugares importantes para a vida de Israel. Você percebe, Jacó, quando ele chegou em Betel, ele tinha um passado e saiu de Betel com um futuro. Lê lá em Gênesis 28, do 13 ao 15. Né? Jacó chega ali sem nada, fugindo de casa, fugindo da ira do seu irmão, né? E ali ele tem aquela visão maravilhosa daquela escada, topo que chegava ao céu e anjos subindo e descendo, e ali ele faz uma promessa ao Senhor. Foi um lugar de encontro, um lugar de mudança, né? Um lugar de mudança de rota. Ele viu a glória de Deus ali, ele ouviu promessas de Deus ali, ele fez promessas ao Senhor ali, né? Então Betel foi um divisor de águas na vida de Jacó. E para a vida de Israel, o que estava acontecendo aqui? Betel era um lugar de idolatria, virou um lugar de idolatria. Era um lugar que tinha um bezerro de ouro para o povo adorar. A nação de Israel estava totalmente perdida. Ir ao templo não deve ser uma atitude neutra. Porque se você vai ao templo sem atitude de coração, né? A gente cantou esse hino lá na formatura do MCL, um hino que eu gosto muito. Quando entrares na presença do Senhor teu Deus, não dobre apenas o joelho não, dobre o coração também. Então não adianta a gente dobrar o joelho e o nosso coração não está rendido. Era isso que acontecia com a nação de Israel. Eles iam ao culto, mas voltavam piores. Então Amós aqui, ele chorou a corrupção moral de Israel. Está aqui, gente. Amós 5, nós estamos em Amós 5. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu estou explicando os versículos para você. Então faz essas suas anotações aí, né? Amós chorou a corrupção moral de Israel. Amós chorou a decadência espiritual de Israel. Eles tornavam a vida do próximo um inferno. Olha o que está dizendo aí, gente. Amós 5, versículo 7. Vós que converteis o juízo em alósna e deitais por terra a justiça. Que coisa terrível, gente. Eles tornavam a vida do próximo um inferno. Que tipo de crente é esse que torna a vida do outro um inferno? Que tipo de crente é esse? Porque eles estavam corrompendo os tribunais, eles compravam as causas para maltratar o povo, para explorar o pobre. Eles subornavam os tribunais para se darem bem, e Deus estava vendo tudo aquilo. Eles não aceitavam correção, eles não aceitavam ser corrigidos, eles queriam viver acomodados nos seus pecados sem nenhum confronto. Isso está escrito lá no versículo 10. Aborrecem na porta aos que os repreendem e abominam o que fala sinceramente. Então, você percebe que eles queriam viver acomodados nos seus pecados? Quando fala assim, quando fala aqui no versículo 10, que eles aborrecem na porta ao que repreende, por que está essa expressão porta aqui? Né? Por que está essa expressão porta? Porque a porta era um local público de assembleia onde se reuniam os tribunais. Os tribunais eram feitos nas portas da cidade. Por isso está dizendo aqui que eles não queriam ser repreendidos nas portas. Eles não queriam uma causa favorável ao pobre. Então eles subornavam os tribunais para terem causas ganhas em cima do pobre. Coisa terrível, gente. Então as pessoas preferem os profetas de conveniência, né? Aquele profeta que vai passar a mão na cabeça, vai profetizar bênção, provisão, né? Aquele profeta que diz, que alerta sobre o pecado, ele não é bem visto. Isso aconteceu naquele tempo e acontece hoje também. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho. Lucas, Oi. tá muito alto isso aí, hein? Tá muito alto, tá vindo som aqui.
Então, voltando aqui, gente, as coisas que acontecem ao vivo, né? Quando a gente faz as coisas ao vivo e não é editado. Os profetas, eles sempre sofreram, né? Sempre sofreram. Aqueles que foram chamados para falar a verdade, eles passam por algumas situações difíceis. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Poucos, porque não tem muito tempo. João Batista perdeu a cabeça. Jesus deu testemunho de João Batista, né? O maior profeta nascido de mulher. Jesus deu a referência sobre João Batista. João Batista, ele foi preso, depois decapitado. Por quê? Porque ele denunciou o pecado de Herodes. Foi mandado para a prisão e depois foi cortada a sua cabeça, a mando de Herodias, né? Por influência de Herodias. João Rus, ele foi preso e queimado. Por quê? Porque ele denunciou os desvios doutrinários e morais da igreja. As pessoas não aceitaram, mataram João Rus, né? Vou dar um profeta bem atual aí, que todo mundo já ouviu falar, né? Martin Luther King. Ele foi morto também, vocês lembram disso? Por que ele foi morto? Ele foi assassinado. Por quê? Porque ele se levantou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Então, ele foi assassinado. Porque ele levantou a bandeira, né, em prol dos negros que sofriam muito nos Estados Unidos por causa da segregação racial. Então, a gente percebe que não é fácil dizer a verdade numa época que as pessoas gostam de ouvir mentiras. Não é fácil proclamar a verdade de Deus numa época que as pessoas estão conformadas com seus pecados, né? Não é fácil, mas nós fomos chamados como atalaias, como aqueles que têm a mensagem, aqueles que podem transformar a vida de alguém através da palavra do Senhor. Então nós não podemos nos negar de fazer isso. Amós aqui aponta várias verdades solenes sobre Deus, o juiz diante de quem todos comparecerão. Esse capítulo 5, gente, é forte. Eu tô acelerando um pouquinho, porque número 1, eu falo muito, né? E número 2, tem muitas mensagens aqui. Como eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas você tá aí a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia, tá? Então, você com calma, depois, pouco a pouco, você lê todos os versículos do capítulo 5 de Amós. Estou dando um panorama desse capítulo para que você possa entender. Ele aponta aqui algumas verdades. Primeira verdade que ele aponta aqui, que eu consegui identificar. Olha só o que ele diz aqui no versículo 8. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Gente, que versículo lindo! Aqui Amós está apresentando quem é o nosso Criador. É um Deus forte, é um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus que fez o 7 estrelas e o Órion, constelações lindas, maravilhosas, né, gente? O que torna a sombra da noite em manhã, que escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. É o Senhor poderoso. E Amós aqui está apresentando quem é esse juiz. Quem é esse Deus que vai trazer juízo? Não é qualquer Deus. Presta bem atenção, gente, numa coisa que eu vou falar para você agora, que eu não sou a primeira pessoa a falar, claro que não, eu já li isso. Vários autores, vários teólogos já disseram, e eu estou repetindo aqui: Deus não pode ser domesticado. Deus não pode ser domesticado. Deus não pode ser manipulado. Quem dera se pudesse ser, né, gente? Quem dera. O que os homens fariam se Deus pudesse ser manipulado? Acontece que Deus não pode ser manipulado. Ele é o Criador. Ele é o soberano. Ele é o Deus absoluto. Ele é o Deus que intervém na história. Ele é o Deus que intervém na história. Muitos fenômenos que as pessoas atribuem às forças naturais, ao acaso. Presta bem atenção, muitos desses fenômenos, na realidade, são trombetas de Deus, anunciando ao homem: se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto você está respirando. Se arrependa, mude de rota, mude seu caminho. Preste atenção.
você que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois, você vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo depois, nada acontece sem que Deus saiba. Nada acontece sem que Deus saiba. Nada apanha Deus de surpresa. Nada. Esse Deus é um Deus de aliança, mas quando ele castiga o seu povo por seus pecados, ele não deixa de demonstrar o seu amor. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que pelo fato de Deus ser amor, ele não vai castigar. Pelo fato de Deus ser amor, ele não vai trazer juízo. Não, gente. Pelo fato dele amar, é por isso mesmo que ele é justo. Porque o amor é justo. O amor é perfeito. E Deus é amor. Então, quem é o agente do juízo aqui? É o próprio Deus. Amós 5, versículo 9. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. É Ele. É Ele. O povo de Israel estava iludido com uma falsa religião, pensando que enquanto a gente estiver fazendo peregrinação nos santuários, a gente não vai ser apanhado. A calamidade não vai nos apanhar pelo fato de a gente ser religioso. Esquece. Esquece. Deus revela a eles que o mal que vai sobrevir não vai ser acidente. O mal que vai sobrevir não vai ser um acaso. Não. Estava na agenda de Deus, estava ordenado no céu juízo. Porque Deus não faz nada sem avisar. Quantos profetas Deus levantou para avisar Israel? Amós foi só mais um. Amós foi só mais um. Uma outra realidade que fica muito forte aqui em Amós 5, né? No todo o livro de Amós, mas estamos estudando Amós 5 hoje, versículo 11, diz o seguinte: vocês que pisam o pobre e que exigem um tributo de trigo, edificam casas de pedras lavradas, vocês não vão habitar nelas. O vinho, as vinhas desejáveis que vocês plantaram, vocês não vão beber do seu vinho. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus não premia o pecado. Deus não premia o pecado. Aqui há um movimento de causa e há um movimento de consequência. A lei moral, ela não pode ser quebrada sem risco. Se você está pecando, você tem que assumir o risco da consequência do seu pecado. E existem consequências. Mesmo aquelas pessoas que se arrependem, gente, muitas vezes a pessoa se arrepende do seu pecado. Deus perdoa, mas a consequência vem. A consequência do que ela fez vem. Independente se Deus perdoou ou não, porque existe uma ação e existe uma reação. As leis da natureza foram estabelecidas por Deus assim. Tudo que você planta, você colhe. É uma lei natural que ninguém escapa. Nem crente, nem não crente, todos estão debaixo dessa lei. Então, aquelas pessoas, né, que estavam roubando os pobres, acumulando dinheiro em casa, não iam usufruir disso por muito tempo. Então, não se iluda achando que o mal está prevalecendo e que Deus não está fazendo nada e que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus não perdeu o controle, gente, da história, não. Né? C.S. Lewis, ele fala isso, né? Quando o autor da peça está se aproximando, se ele subir no palco é porque a peça já acabou. Deus não subiu nesse palco ainda não. Deus está nos bastidores agindo, mas uma hora ele vai subir nesse palco e ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Então, tudo que o povo de Israel adquiriu com mal adquirido, Deus ia trazer juízo. E realmente Deus trouxe. Perceba que mesmo no juízo, Deus sempre aponta uma saída. Isso é lindo, gente. Isso é amor. Isso é amor. Deus sempre mostrava uma saída. Olha o que Deus fala logo no início de Amós 5. Buscai a Deus e vivei. Antes que venha juízo, ainda há oportunidade de se arrepender. Ainda há oportunidade de restauração. Deus, ele reluta, ele demora a fechar a porta da graça. Ele demora a fechar a porta da misericórdia. Ele dá chance, ele dá oportunidade. Você lembra de Noé? Você lembra nos dias de Noé? Nos dias de Noé, Deus esperou 120 anos para que o povo se arrependesse. 120 anos durou a construção daquela grande arca. E Deus dando chance, e Deus dando oportunidade, até que a porta se fechou. Não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus que fechou a porta.
Quando Deus fecha a porta, acabou. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Então, isso serve para mim, isso serve para você que está me ouvindo, isso serve para quem vai ouvir essa live depois. A porta da graça está aberta, vamos entrar por ela. Se há algum caminho mau em nós, vamos nos arrepender. Se há alguma coisa que nós estamos fazendo está desagradando o Senhor, corre para os pés do Senhor, peça perdão e mude de rota. Mude de destino, mude de estrada. Mude os seus caminhos. Dá tempo de se arrepender. Deus deve ser o alvo da nossa busca. Devemos buscar ao Senhor. Pai, Senhor, Conceição, Deus abençoe. Temos que buscar ao Senhor. Nós não temos que buscar o Senhor atrás de prosperidade, atrás de saúde, atrás de sucesso. Tudo isso são consequências da nossa busca diária. A nossa busca deve ser pelo Senhor e por Ele mesmo, por causa de Deus. Hoje a gente está vendo tudo assim, gente. Tudo assim. As pessoas estão indo, muitas vezes, procurar uma igreja porque elas querem ser ricas, porque elas querem ter sucesso, porque elas querem ser abençoadas. Tudo isso é consequência. Não vou dizer que isso não seja bom, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo primário é buscar ao Senhor. O salmista pergunta uma vez, né? Está escrito lá em Salmos: o que eu tenho no céu além de ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Que essas sejam as nossas palavras também, né? Lá no Salmo 73, versículo 25, o salmista, ele disse isso: a quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? Nosso bem maior é o Senhor. Aquele que faz de Jesus o seu tudo, encontrará tudo em Jesus. Spurgeon falou isso, né? Aquele que faz de Jesus o seu tudo, encontrará tudo em Jesus. Porque, olha que coisa linda, né, gente? O nosso Deus, ele é tudo mesmo. Ele é tudo. Você percebe pelos nomes de Deus, né? As designações de Deus. Uma vez uma pessoa, eu fui indo para a minha pós, tem muitos anos isso já. Luquinha era pequenininho, Lucas já vai fazer 13 anos, eu estava fazendo minha pós, indo ali para Caxias, e uma menina sentou do meu lado, e ela veio falar comigo: você conhece Deus? Eu falei: conheço Deus. Ela falou assim: como que você chama Deus? Aí eu falei assim: eu chamo Deus de meu Deus, eu chamo Deus de meu Pai. Aí ela falou assim: não, mas você está errado, porque esse não é o verdadeiro nome de Deus. Aí eu falei assim para ela, né? Eu entendi, porque ela estava ali, né, numa missão, né? Eu respeito, né? A gente tem que respeitar as religiões das pessoas, né? E eu falei assim, com todo respeito, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um pai na terra, né? O nome do meu pai é esse, né? E falei o nome do meu pai para ela. Mas eu não chamo meu pai pelo nome. Eu chamo meu pai de pai. Eu chamo meu pai de pai. Pai. E ele conhece a minha voz, eu conheço a voz do meu Pai. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele nos ensinou: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. O próprio Jesus nos ensinou a falar com Deus chamando ele de Pai. Por que eu não posso chamar Deus de Pai? Você acha que se eu chamar ele de Pai e não chamar ele pelo nome dele, ele vai ficar bravo comigo? Não, eu estou chamando ele de Pai, é relacionamento. E aí eu conversei ali com ela, né? Na realidade, gente, é isso. Deus quer ter relacionamento conosco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A nação de Israel estava afastada de Deus, porque eles não estavam buscando a Deus de todo o coração. Eles estavam buscando a Deus como um ritual, como um ritual de uma religião. E não é isso que Deus quer, gente. Deus quer relacionamento, Deus quer que você esteja perto dele. A palavra de Deus diz em João 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, que eu perca tudo nessa terra, que eu não tenha nada, mas eu tenho a Cristo, que eu tenha a Deus, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Então, o conselho de Amós para a nação de Israel, né? Apesar de Deus estar trazendo juízo, Deus ainda dá várias oportunidades para a nação. Buscai e vivei. Está escrito bem claro, gente. Buscai e vivei. Olha só, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, mesmo dentro do juízo, o Senhor, ele continua proclamando a sua misericórdia.
a sua graça. Deus continua proclamando, chamando o povo a arrependimento. E essa mensagem, ela não mudou. Ela continua a mesma. Ela continua. Deus está dizendo para nós, hoje, em 2023, através do livro de Amós, que existe esperança ainda. Existe esperança ainda. Existe esperança de mudança. Basta a gente querer, basta a gente mudar nossa rota, a gente se converter dos nossos maus caminhos, que possamos buscar e viver, assim como o profeta Amós profetiza para a nação de Israel ali, no capítulo 5, buscar e viver. Buscar o Senhor e viver. A nossa vida está em buscar o Senhor. Nós não podemos cessar de buscar a presença do Senhor. Eu tenho dito aqui em várias ocasiões, né, que, gente, nós não vamos sobreviver. Nós não vamos sobreviver sem a presença do Senhor. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo de amor esfriando. Nós estamos vivendo um tempo de muitas tribulações. Nós estamos vivendo um tempo que o mal parece estar prevalecendo, né? A gente está vivendo um tempo de paradigmas, onde as pessoas não estão mais preocupadas em falar a verdade, em seguir a verdade, em viver na verdade. Mas a palavra de Deus é uma só e ela não muda. A palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, que a gente possa seguir o conselho de Amós, né, no capítulo 5 hoje, buscar o Senhor para vivermos a nossa vida, né, o bem-estar da nossa alma, o bem-estar do nosso espírito está condicionado a Deus. Não existe vida sem Deus. Não existe, gente, não existe nada sem Deus. Sem Deus fica um vazio, fica um homem sem Deus. Um homem sem Deus não é nada, gente. O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? Então, que esse capítulo 5 aqui possa falar aos nossos corações, né? Deus usa o profeta Amós para trazer um despertamento para a nação de Israel. Buscai o bem, não o mal, versículo 14. Buscai o bem, não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Olha só. Né? Então, Deus, mesmo trazendo juízo, Deus está o tempo todo tentando trazer o povo de volta, né? Tentando trazer o povo, né, para perto dele. E você vê que o povo continua pecando. Olha, olha que... Gente, esses textos são muito fortes. E todos esses versículos, depois você lê com calma, para você entender o que eu estou falando aqui, né? Lê com calma, você vai perceber que Deus, ele usa o profeta, e o profeta não se cala. O profeta fala a verdade, porque nós não podemos nos abster de falar a verdade. A gente não pode ver um irmão indo para o buraco e a gente não fazer nada, não tentar tirar aquela pessoa. Nós precisamos, nós temos as palavras de vida eterna. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então nós não podemos nos calar. Que essa palavra fique viva no nosso coração. E eu quero terminar essa live hoje fazendo uma oração por mim e por você, né? Vamos orar juntos, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a viver nesse tempo presente, que a gente não abandone a nossa fé, que a gente não abandone a verdade, que a gente possa seguir firme olhando só para Jesus e que essa palavra possa ficar ecoando nos nossos corações, que possamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, reunidos mais uma quinta-feira, Pai. Enquanto o Senhor nos der esse direcionamento, estaremos aqui apregoando a Tua palavra, fazendo a diferença, Senhor, no mundo através da Tua palavra. Pai amado, nos ensina a estarmos, Senhor amado, com nossos olhos abertos, nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, ficarmos inveterados no nosso próprio pecado, porque o Senhor não tolera o pecado, o Senhor não premia o pecado.
Então nos ensina a cada dia a andarmos, Senhor, corretamente na Tua presença. Não nos deixe sermos, Senhor, enganados pelo mal, mas que a gente possa, Senhor, dar ouvidos à Tua palavra. Senhor, abre os nossos ouvidos para que a gente possa entender a Tua palavra. Senhor, que a gente possa, Senhor, ouvir os profetas que o Senhor tem levantado nesse tempo para nos despertar. E, sobretudo, que a gente possa, Senhor, ouvir a maior profecia, que é a Tua palavra. Senhor, firma os nossos pés na rocha, não nos deixa vacilar, não nos deixa olhar para trás, e que possamos valorizar essa porta que foi aberta para nós, a porta da graça, e que a gente possa passar por ela em nome de Jesus, e que a gente possa entender o propósito e o projeto que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador, restaurador. Possamos acordar amanhã com vida e com saúde, Senhor, para desempenharmos as nossas atividades. E se a gente não acordar, que a gente possa estar contigo na glória. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, te guarde, te dê um restante de semana aí abençoado. Semana que vem estaremos aqui querendo Deus com o capítulo 6 de Amós. Toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, abençoa a vida de alguém com a palavra de Deus. Obrigada, pessoal, que esteve comigo aqui desde o início até agora. Não é fácil, eu também estou super cansada, gente, semana cansativa, mas o Senhor tem nos abençoado, nos dado esse propósito, e vamos seguir firmes fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Beijo para todos, até a próxima, se Deus quiser. A paz, fiquem na paz.